o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para estudar um pouquinho, e fazer algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trabalhar o capítulo 18 hoje, intitulado Muitos Chamados e Poucos Escolhidos. Mais especificamente, o nosso tema vai ser o item 16, que é intitulado Reconhece os cristãos pelas suas obras. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece para que possamos nos harmonizarmos, para que possamos mentalizar o nosso Mestre Jesus e, enfim, para podermos pedir a ajuda de toda a espiritualidade para que essas palavras possam de fato entrar em nossos corações e que nós possamos colocar todos esses ensinamentos em prática em nossa vida. Então vamos para a nossa prece inicial, dizendo assim: Senhor Deus de amor, Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em pensamento, através desse canal, para fazermos uma reflexão sobre os ensinos de Jesus, pautado nos conhecimentos da espiritualidade. Nos ampara a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos ter a compreensão necessária para os ensinamentos que nos forem trazidos e que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui e para todo sempre. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Que todos os nossos sentidos, à luz do teu imenso amor, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, como nós falamos, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o item 16, lá do capítulo 18. Item 16, que é o tema do nosso estudo, e lá está escrito assim, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Esse item foi ditado pelo Espírito Simeão. Então, para a gente começar, eu vou ler um pequeno trecho, para a gente poder entender. O que é importante, eu estou seguindo, vou ler exatamente do Evangelho, livro do Evangelho. O que é importante é que nessas páginas, nesse texto, o autor vai comentar, vai fazer um pequeno comentário das palavras de Jesus e ele vai usar como exemplo a imagem de uma árvore, que ele chama da árvore da vida, que com seus galhos ela está destinada a abrigar todos os viajantes, que passam por ali cansado, caminhando, caminhando o quê? Na estrada, na sua estrada evolutiva, para quê? Para lhe oferecer frutos, e a sombra necessária para ele poder repor as suas energias e continuar essa caminhada. E o texto começa assim. Eu não vou ler o texto todo não, eu vou ler só essa parte inicial e depois nós vamos comentar sobre ela para não ficar muito cansativo. Então ele fala assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer o librer do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis a sua obra. Então, ele evidencia o quê? O critério de Jesus no reconhecimento do ser cristão. O que é ser cristão?
né? E aí ele vai continuar esse parágrafo, né, dizendo, né, ele vai falar assim, ó: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e lançada ao fogo, né? Então, em cima disso, nós vamos fazer o nosso comentário, vamos tentar entender o que ele quis dizer, né? Interessante que ele está fazendo essa relação com a árvore, né? E quando ele fala, será cortado e lançado ao fogo, isto é, no fogo das consequências da sua improdutividade, né? Ele não vai estar produzindo, vai ser uma árvore improdutiva, que não serve para nada, né? E da sua imperfeição. Então ele afirma, né, que os frutos da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. Então há muitos séculos, né, nós não podemos esquecer isso, o cristianismo ele vem pregando sempre o quê? As divinas virtudes, né? E procurando, como é que eu posso falar? Distribuir os seus frutos, como ele diz no texto. Porém, nós sabemos o quê? Que são poucos os que vão colher esse fruto. Que fruto é esse? São os frutos do conhecimento. Não há como discutir, isso é fato. Hoje, né, nós somos milhões de cristãos, nos dizemos cristãos, né, em todo o mundo. Então, mas, apesar de nós nos dizermos cristãos, seguidores do Cristo, o nosso planeta ainda predomina o quê? O egoísmo, né? O egoísmo, que é a grande, vamos dizer assim, chaga da humanidade. E por que esse egoísmo, né, se nós nos declaramos cristãos, por que esse egoísmo ele ainda é predominante em nossas vidas, na nossa humanidade, na população mundial? Isso é em função de quê? Da nossa vaidade. Nós somos seres vaidosos. E essa vaidade, ela é amparada o quê? Por esse orgulho milenar, né? Então, uma coisa leva a outra. Primeiro, nós temos o quê? Nós somos moldados, nós somos o quê? Nós deixamos que o egoísmo tome conta de nós e, em função disso, nós nos tornamos o quê? Orgulhosos, né? Mas nós não podemos esquecer, segundo o exemplo dele, que essa árvore frondosa do cristianismo, o objetivo dela é o quê? Quando ela produz, né? Não é aquela árvore que vai ser cortada, quando ela realmente vai produzir o fruto, que fruto é esse? São os frutos da esperança, da fé, que ainda não é compreendidos por muitos, né, de nós, né, que se opõem o quê? Que se coloca à sua frente, né, nós nos colocamos, e nós não conseguimos o quê? Aproveitar os seus frutos, por não percebermos o quê? As qualidades, né, e o sabor da riqueza dessa substância, né? Então é o que? São os conhecimentos, são os exemplos deixados por nosso Mestre Jesus, né? Então, nós vamos perguntar a espiritualidade, né? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Será que é importante isso em função do que foi falado, né? Então, mais do que, né, dizer, nós temos que ser, né? E é interessante quando ele faz essa pergunta no texto, sou cristão para seguir o Cristo, ele mesmo vai nos dar a resposta, né? O Espírito Simeão, né? Ele dá uma resposta, não pode, que não pode, vamos dizer assim, ser desprezada, né? Porque ele diz, procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis pelas suas obras. Então não basta apenas eu dizer que sou cristão, eu tenho que obrar. Nem todos que se dizem cristãos, na verdade, são, né? Porque muitos buscam simplesmente amoldar seus frutos às suas conveniências materiais. O que quer dizer isso? Nós ainda estamos reféns da matéria. Nós vivemos muito da matéria. Então, o que nós fazemos? Muitas das vezes nós deixamos os nossos interesses pessoais atrapalhar em nossas ações. Então, se nós nos colocarmos, né, no lugar dessas árvores,
nós vamos dar o quê? Frutos ruins, né? Atitude própria de quê? De um ser imperfeito que ainda somos e ao mesmo tempo rebeldes, né? Por que nós somos rebeldes? Porque nós ainda não sabemos usar todos os recursos da alma para ouvir, para ver, para sentir e até mesmo para aproveitar a vida, né? Nós sabemos que nós somos espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Então nós vamos evoluir, porém nós somos o quê? Espíritos perfectíveis, nós tendemos à perfeição, nós somos filhos de Deus, Deus é perfeito. Se nós somos filhos de Deus, nós tendemos à perfeição, mas como eu falei antes, né? Nós somos ainda imperfeitos e nós somos rebeldes. Então, desse modo, o cristianismo, né, para muitos, vai se tornar o quê? Uma árvore improdutiva, produzindo somente maus frutos. Por quê? Em função das nossas escolhas. E muitas das vezes nós mesmo nos dizendo cristãos, nós tomamos atitudes e fazemos escolhas que são contrárias aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então percebemos, né, através desse texto que foi nos trazido no item 16, que o cultivo dessa árvore que Jesus plantou, né, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser adubada com os seus ensinos e com os seus ensinamentos, né? E que durante, né, seus ensinos e seus exemplos que ele nos deixou durante o quê? A sua estadia no nosso mundo, no nosso planeta, né? Nesse mundo material e perfeito, mesmo percebendo e sabendo que muitos dos seus seguidores, né, os deixaria sem cuidado, não iria cuidar. Porém, a espiritualidade, ela vem nos alertar que o egoísmo humano e a busca do poder, né, ao longo da história, fez com que os ensinamentos do Cristo, eles fossem o quê? Deturpados, né? Nós sabemos que Jesus, quando ele esteve aqui, ele nos deixou muitos exemplos, muitas mensagens, e que essas mensagens elas foram nos deixadas, né, em forma de parábolas, porque não havia, né, a escrita como existe hoje. E muitas das vezes essas parábolas elas são o quê? Interpretativas, né? Nós sabemos que existe toda uma dificuldade da linguagem, então muitas pessoas pegaram, né, essas parábolas e interpretaram de maneiras que pudessem ser beneficiadas com ela. Então hoje, né, a crença religiosa ela domina grande parte do mundo, mas ela é incapaz de formar homens melhores, muitas das vezes, porque nós, né, mesmo envenenamos o quê? A raiz dessa árvore e ressecamos seus ramos e seus galhos. Por quê? Porque nós distorcemos as palavras, esse exemplo, através de muitos séculos. Então, nós podemos esquecer que nós fomos escolhidos para vivermos o quê? Nesse momento aqui na Terra, né? Nós fomos escolhidos para viver, para ajudar, né, a Terra a evoluir. Então, apesar, né, de nós termos de evoluir, nós temos a obrigação de ajudar a Terra a evoluir, ao mesmo tempo que nós nos libertamos o quê? Das nossas imperfeições morais. Então, nós temos a missão de nos evoluirmos, de progredir e fazer com que o nosso planeta também o quê? Consiga progredir, né? Nós temos que contribuir para que a Terra, né, se transforme, vamos dizer assim, num celeiro de bênção para a humanidade do futuro. Então, se nós pararmos para pensar, nós nunca tivemos tanto conforto. Em compensação, nunca fomos tão vazios de esperança e fé, né? A gente pensa que tudo está
acabando. Nunca tivemos tanta facilidade tecnológica, né? Como é que a parte intelectual do homem ela está evoluindo rapidamente. Em compensação, nós também nunca sofremos nunca tivemos tanto sofrimento psicológico, né? Hoje fala-se muito em ansiedade, depressão, né? É muito conhecimento superficial, é muito conhecimento que nos chega numa velocidade muito rápida que nós não conseguimos assimilar isso, né? Então isso é fruto do quê? Isso é fruto tudo da nossa superficialidade, né? Então nós somos seres que nós apresentamos o quê? 1000 necessidades artificiais. Isso é muito importante. Artificiais por quê? Porque é em função da matéria. E nós, nesse momento, não notamos o quê? A nossa verdadeira e real carência. Que é o quê? Que é o auto-amor que nos envolve. Então, por isso é que ele diz que esses frutos dessa árvore, ele deve ser distribuído a todos, na sua pureza cristã, na sua essência, sem deturpações, né? Sem querer adequá-los a convivências individuais ou sociais, né? O contrário também deve ser feito, ou seja, cada um deve se esforçar, né? E também se adequar a eles, né? Como nós devemos se adequar a esse conhecimento? Estudando, analisando, sempre dentro do contexto geral da mensagem de Jesus, tentando se colocar no lugar de Jesus, na época de Jesus. Isso é muito importante, né? Para nós não tirarmos de contexto, porque só assim essas mensagens, né? Essa mensagem poderá ser apreciado e desejado por todos. E só assim é que nós cumpriremos o quê? A nossa missão, a nossa função de tornar essa humanidade, né, perfeita, né, acabar com o egoísmo, com o materialismo, né, uma humanidade fraterna, solidária, né, que seja boa para todos, vamos dizer assim, né. E ele fala, né, existe, né, aquela frasezinha, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? Jesus falou isso. Mas não precisa ser assim para sempre, né? Visto que o mestre também, né, disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiaria se perderia, né? Então, afirmando assim que toda a humanidade da Terra, que é constituída de encarnados e desencarnados, alcançaria um dia o quê? A perfeição e a felicidade, né? É o item anterior, é o capítulo anterior do Evangelho, é o sede perfeitos, né? Nós seremos perfeitos, como eu falei, nós somos seres perfectivos. Então busquemos, nós, os espíritas, né, mais do que nunca, divulgar o quê? Os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, usando todos os recursos disponíveis, sempre que houver o quê? A possibilidade, mas principalmente pelo exemplo do esforço de vivenciar no dia a dia. Principalmente pelo exemplo, né? Em qualquer circunstância ou situação, né? E mais do que isso, com qualquer pessoa, né? Então nós não podemos mais hoje, nós espíritas, alegar ignorância, que não sabemos, que não conhecemos. Nós já sabemos hoje que é necessário mudar, né? Acomodados, né? Porém, nós ficaríamos o quê? Seria, se nós nos acomodarmos, nós deixaremos de quê? De evoluir, de crescer espiritualmente, né? Então, nós não podemos fingir que não sabemos, que nós estamos perdendo esse tempo, né? Porque nós estaremos perdendo esse tempo enquanto nós tivermos o quê? Revivendo mágoas, né? Semeando discórdia, fazendo fofoca e muitas das vezes adulterando o quê? Valores da nossa vida, né? Através do quê? De prazeres materialistas,
né? Prazeres materialistas, esses que são o que? Nós sabemos, transitórios e enganadores, visto que nós não somos matéria, nós estamos na matéria, então nós temos que buscar o que? Prazeres que vão enaltecer o espírito, que vão enaltecer a alma. Então, se nós ignorarmos esse aviso, nós somos seres insensatos, né? Que clamam, Senhor, Senhor, em vão. Por quê? Nós não vamos estar buscando, nós vamos estar dizendo, Senhor, Senhor, mas eu não vou estar o quê? Praticando, colocar em prática. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos num período quê? De transição. Nós nos tornaremos, né? O nosso planeta, né? Ele passará a ser um planeta de regeneração. E o mundo de regeneração, né? Que a Terra está se caminhando para isso, não será um mundo habitado por seres egoístas, orgulhosos e vaidosos. Presta atenção, né? Esses seres, né, egoístas, orgulhosos e vaidosos, eles não estarão mais nesse mundo de regeneração. Então, se o germe, né, a sementinha do ódio ainda existe em nós, que possamos, né, eliminá-la de uma vez. Porque, como diz também nosso Mestre Jesus, né, a separação do joio e o trigo já começou, né? Nós estamos num período de transição. De novo, é bom lembrar isso, né? E se nós pensarmos, será muito doloroso nós nos separarmos daquele que nós amamos, porque eles progrediram, né? E nós somos o quê? Não conseguimos acompanhar a evolução, né? Nós estamos o quê? Nós estamos estacionados, né? Nós estamos acomodados e nós não seremos, né, convidados a não atrapalhar mais quem deseja crescer e ser feliz. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer, né? Nós temos que ter em mente que não é mais possível adiar o quê? Essa transformação, né? Segundo a espiritualidade, aqueles que vão ajudar a Terra a se melhorar já estão reencarnando entre nós, que são espíritos, né, mais elevados, são espíritos melhores, que vão vir para dar uma alavancada no nosso planeta e ajudar nessa transição em que ele está se passando. Então, esses espíritos, eles nos oferecem o quê? Exemplo de desprendimento, de amor, solicitude fraternal, bondade, né? Respeito à vida, isso é muito importante. E nós vamos aprender com eles e ficar por aqui, né? E nós fazendo isso, nós vamos estar o quê? Nos candidatando a habitar o quê? Um planeta melhor. Então, o convite de hoje é a reflexão. Então, a reflexão de hoje vai ser o quê? A reflexão de hoje é para que possamos nos avaliar a fim de quê? De nos potencializarmos para que nós possamos fazermos as nossas mudanças e ficarmos junto com os nossos amigos espirituais que permanecerão aqui porque eles realmente estão evoluindo, né? Então eles ficarão aqui na Terra, né? Com o objetivo o quê? De fazer com que o nosso planeta possa realmente evoluir e dar bons frutos. Só assim estaremos o quê? Aproveitando esses bons frutos que foi falado, dessa árvore sublime que veio para toda a humanidade e cuja regra áurea todos nós conhecemos, né? Fazer aos outros tudo o que se deseja para si. Então, meus irmãos, espero, né, que eu tenha conseguido de uma forma bem sintética, né, repassar esse texto para vocês. Lembrando que essa mensagem desse Espírito Simeão, né, ela é um pouquinho maior do que isso. Eu tentei trazê-la aqui de forma resumida, né, mas quem quiser ler essa mensagem toda e a fundo, lembrando que ela está lá no capítulo 18, né, no item 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é esse livro que está aqui na minha mão, que eu fiz a leitura, né? Lembrando que eu só li o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, ok? Vamos agora então para a nossa prece final, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, Mestre amigo, muito te agradecemos por esta oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos. Permaneça conosco, abençoando e fortalecendo-nos, e que a espiritualidade amiga possa nos sustentar nessa tarefa. Nos ampare a todos nós e que possamos sair desse encontro de reflexões mais conscientes da nossa responsabilidade diante de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!